Povo de Deus, povo abençoado, tudo na paz, glória a Deus, queridos, mais um vídeo para o nosso canal com a graça do nosso Deus. Eu sou Marconi Aquino e você está no canal Grande Momento sempre de aprendermos mais do nosso Deus, querido, da sua palavra. Estamos aqui, queridos, dando continuidade. O Espírito Santo me incomodou, queridos, eu tinha feito um vídeo anterior a respeito de conhecendo a Jesus. E eu quero fazer esse vídeo dando continuidade, ou seja, conhecendo a Jesus parte 2, porque é muitas coisas, queridos, e jamais vamos conseguir fazê-lo, queridos, com todo o tempo que tivermos, porque o Senhor fez maravilhas. E o próprio apóstolo Paulo disse que se fôssemos colocar tudo que ele fez, tudo que ele operou neste mundo, nem em toda a biblioteca do mundo caberia, queridos, os seus feitos. Então não é aqui através de um vídeo pequeno como eu que vamos conseguir chegar lá, mas é um pouco mais de conhecimento para nossas vidas, amém? Então vamos dar continuidade, querido. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Se você já faz parte do canal, já é inscrito. Se não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a todos poderosamente. Achando relevante, queridos, compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal, deixe o seu like em nome de Jesus. Nos abençoe aí com a sua parte. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos. Vamos lá no livro do profeta Isaías. Vamos rápido aqui para não perdermos tempo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, que Ele continue nos dando sabedoria, entendimento, para que possamos passar mais esse conhecimento para todos nós em nome de Jesus. Isaías capítulo 40. Eu tinha falado no vídeo anterior, queridos, que o profeta Isaías, como é um profeta messiânico, ele profetizou mais de 700 anos atrás, queridos, antes de Jesus vir a este mundo, que o Senhor Jesus Cristo viria a este mundo, nasceria de uma virgem. Só que ele também profetizou algo maravilhoso, querido. Ele profetizou também sobre aquele que viria preparar o caminho do Senhor, ou seja, profetizou sobre João Batista. Olha aqui a profecia, capítulo 40, verso 3. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Verso 4, todo vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado, ou seja, o Senhor Jesus Cristo conserta todas as coisas, queridos. Que maravilha! E os lugares escabrosos aplanados. Verso 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor diz. Próprio Deus usando o profeta Isaías para mostrar ali aquele que viria preparar também o caminho do Senhor, ou seja, João Batista. Agora vamos confirmar isso lá no livro de Lucas, queridos. Evangelho de Lucas, vamos lá? Vamos lá no Lucas, no capítulo 3. Vamos dar um pulinho até lá. Vamos ver aqui, Lucas capítulo 3. Vamos pegar aqui a partir do verso 2 a 6. Olha só que maravilha. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João. Olha aí, João já ali em ação, filho de Zacarias no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Vamos ver as mesmas palavras aqui, queridos, olha só. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Eita, glória a Deus, queridos. Aqui, aí virando um pouco a página, aí João já vai dar testemunho do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilha. João dá testemunho de Jesus. Lá no capítulo 3 de Lucas, verso 15. Estando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, olha só. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, no qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Verso 17, a sua pá ele tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, já profetizando aqui, queridos, ou seja, o fogo inextinguível, ou seja, o fogo do lago de fogo e enxofre, que nunca se apaga. Isso aqui é o fogo inextinguível. E diz, e assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Olha só que maravilha, João já testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí eu quero ir um pouquinho com você, lá no Marcos capítulo 6, que vamos ver aqui a incredulidade da família de Jesus, dos seus próprios irmãos, queridos. Isso é muito triste.
mas ele enfrentou. Quer dizer, eu tenho que passar aqui algumas partes para vocês. Olha só a incredulidade da família dele. Do 1 ao 6, ó. Capítulo 6. Chegando o sábado, olha só, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, ou seja, já estava o ministério de Jesus a todo vapor. E muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Olha só, porque vinha de Deus, vinha do Pai. E como se fazem tais maravilhas por suas mãos, os milagres, queridos, que Jesus estava operando. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Reconheceu que a família. E não vivem aqui entre nós as suas irmãs, ou seja, toda a família de Jesus estava ali, queridos. E escandalizavam-se nele, ou seja, não acreditavam, queridos. Mesmo vendo o poder de Deus operando na vida dele, tinham inveja e não acreditavam. Lá no verso 5 diz: não pôde fazer ali nenhum milagre. Isso aqui, queridos, é muito forte e nos chama a atenção. Como pode o Senhor Jesus Cristo, que pode todas as coisas, com toda onisciência, com todo o poder, com toda a onipotência, não poder fazer ali milagre, querido? Sabe o que muitas vezes impede o Senhor de fazer milagres na nossa vida? A nossa incredulidade, queridos. Diz aqui: não pôde fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Verso 6. Deixou Jesus Cristo admirado, queridos. Poucas vezes ele se admirou, mas ele disse aqui: admirou-se da incredulidade deles. Contudo, ele não parou, queridos. Contudo, isso não desanimou o Senhor Jesus Cristo. Contudo, percorria as cidades circunvizinhas a ensinar. E que jamais venhamos desistir, queridos, por causa das afrontas, dos desafios que vamos encontrar. Eita, glória a Deus. E aqui um pouco, queridos. Vamos pegar aqui outra parte. Vamos lá em Lucas, capítulo 11. Vamos lá em Lucas capítulo 11, que tem outra parte aqui deles, eles zombando, dizendo que o Senhor Jesus Cristo estava endemoniado. Olha só, queridos, que coisa mais triste. Olha só, doutra feita estava Jesus, capítulo 11, verso 14, de Lucas. De outra feita estava ele expelindo um demônio. Olha só, ele estava ajudando pessoas expelindo demônios, queridos, que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiravam. Mas algum dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Ou seja, chamou o Senhor Jesus Cristo de endemoniado, querido, de Satanás. Que coisa triste, né? É forte, queridos, isso. Quero pegar aqui um pouquinho mais. Eu quero voltar aqui, queridos, fazer uma pequena digressão, porque é algo interessante e maravilhoso para as nossas vidas. Vamos lá em Lucas 2. Volta aí, Lucas 2. Olha só que maravilha. Lucas 2, a partir do verso 40. Vamos pegar aqui, ó. Sabe o que é aqui, queridos? O Senhor, a família de Jesus tinha ido, ó. O menino Jesus no meio dos doutores. Que maravilha. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, ou seja, Jesus Cristo com 12 anos de idade. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Para ganharmos tempo, porque o texto é longo, vamos lá no verso 40. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, porque eles já estavam procurando Jesus por tudo quanto é lugar, queridos. Jesus tinha ficado no templo. E ele diz aqui, ó, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhe respondeu: por que me procuráveis? Que maravilha! Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Verso 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e ela lhes submisso. Oh, queridos, que maravilha! Sendo Deus, toda a autoridade, todo o poder, mas tinha apenas 12 anos, queridos, e devia a autoridade aos seus pais, ou seja, era-lhe submisso. Oh, queridos, não é porque muitas vezes temos sabedoria, muitas vezes somos isso, aquilo, outro, que temos que desrespeitar os nossos pais. Jamais, queridos. Sua mãe, porém, guardava todas essas palavras no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, os doutores ali da lei ficaram admirados, queridos, do Senhor Jesus Cristo, com apenas 12 anos, os ensinava no templo.
Que maravilha. Queria deixar essa parte porque é muito interessante, queridos. Agora eu quero que vamos um pouquinho mais à frente aqui. Vamos lá. Ou seja, os discípulos são interrogados por Jesus. E Jesus Cristo chegou no discípulo e perguntou: quem vocês falam que eu sou para as demais pessoas quando lhes perguntam? Marcos capítulo 8. Vamos aqui, Marcos capítulo 8. Vamos pegar aqui um pouquinho mais para frente, voltar. Dando uma passeada aqui na palavra de Deus. Marcos capítulo 8. Está lá no verso 27. Diz aqui, ó. Então Jesus, Marcos capítulo 8, versículo 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E, no caminho, perguntou-lhes, olha só, Jesus provando o coração deles. Que dizem aos homens que eu sou? O Senhor Jesus Cristo perguntou para os discípulos. E responderam, João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas. Então lhes respondeu, mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito, ou seja, ainda não era chegada a hora do Senhor Jesus Cristo, querido, ser conhecido por todos os lugares. Mas os discípulos reconheceram, Pedro disse, tu és o Cristo, ou seja, reconhecido pelos discípulos. Só que muitos logo após que eles o abandonaram, porque não suportaram a doutrina de Jesus. E não é assim no mundo de hoje. Muitas vezes, quando a doutrina nos aperta, nos constrange, quando a doutrina vem sobre nós e nos faz repensar os nossos passos, as nossas atitudes, a nossa vida, e assim não foi diferente com eles. Vamos lá, Marcos capítulo 8, vamos pegar aqui 27 a 30, vamos pegar aqui João, vamos lá em João, capítulo 6, verso 66. Diz assim, ó. João capítulo 6, verso 66. 66. Olha só isso aqui, queridos. Muitos discípulos se retiram. Eles tinham acabado de dizer ali para o Senhor Jesus Cristo, não, tu és o Cristo. Mas alguns dentre eles, que ele diz aqui, ó, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ou seja, lembra dos 70? Que eram 70 que mandaram com missões para que eles fossem fazer missões? Não estou falando aqui dos 12, não, queridos. Estou falando aqui daquele grupo que estava entre os 70. À vista disso, porque ele tinha dado aqui, ó, os discípulos escandalizados, para que você entenda, olha só, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, ou seja, essa palavra. Quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os. Isto vos escandaliza? Perguntou Jesus. Que será, pois, se vides o Filho do Homem a subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Olha aqui. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Ou seja, o próprio Judas. E prosseguiu. Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Eita, glória a Deus, queridos. Um pouquinho mais para frente aqui, eu quero ir lá no livro de João, voltar aqui no livro de João também. Sabe o que aconteceu, queridos? Vocês conhecem a seita dos fariseus e sabem que eles não, apesar deles crer na palavra de Deus escrita, apesar deles crer na oratória, apesar deles crer em ressurreição, em vida eterna, imortalidade da alma, mas eles tinham muitas contendas com Jesus, os fariseus, mas tinha um fariseu entre eles, que esse creu em Jesus. Ele disse, isso é maravilhoso, eu quero trazer. Esse fariseu era Nicodemos. Está aqui, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, ou seja, o camarada era preparado, querido, na lei de Deus. Era um doutor da lei. Ele foi de noite porque ele ficou com vergonha de ser reconhecido indo procurar Jesus durante o dia, queridos. Isso é muito forte, queridos. Ele foi de noite, foi ter com Jesus e ele diz, Rabi, e chamou Jesus de Rabi, ou seja, reconheceu a autoridade de Jesus. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus.
Ele creu, queridos, que maravilha. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Oh, aleluia, queridos. Um fariseu crendo em Jesus, isso é maravilhoso. Queria também deixar essa parte com vocês. Agora eu quero um pouquinho mais para frente, queridos. O próprio Pôncio Pilatos, queridos. Vamos lá no finalzinho aqui de João, vamos pegar Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Evangelho de Mateus. Vamos pegar aqui Mateus capítulo 27. O próprio Pilatos, o governador, creu em Jesus, acreditou na sua inocência. Disse aqui, ó, olha só, Jesus perante Pilatos. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? Isso aqui também é forte, queridos. A quem vocês preferem, se você fizer essa pergunta nos dias de hoje, queridos, a quem vocês preferem, o Senhor Jesus Cristo ou as concupiscências deste mundo? As pessoas vão responder, a maioria, que dá as concupiscências deste mundo, ou seja, o pecado. Aqui também eles escolheram, não foi diferente. Olha só. A quem que vocês querem que eu lhes solte? Aí ele disse aqui, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja, Pilatos sabia, queridos, que os sacerdotes, ou seja, ali os fariseus, os doutores da lei, aqueles que estavam ali, queridos, Caifás, ou seja, todos eles ali, toda aquela curriola, aquela patota ali do Sinédrio, por inveja, o tinham entregado. Ou seja, não é porque eles não acreditavam em Jesus, era por inveja, porque eles eram daqueles que falavam as coisas, mas não praticavam. E o Senhor Jesus Cristo veio com autoridade, praticando, falando oralmente, mostrando na prática como se devia viver, queridos. E eles com inveja, porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhes: não te envolvas. Olha só, a esposa de Pilatos tinha tido um sonho, querido. Não te envolva com este justo. Ela reconheceu em Jesus Cristo justiça. Porque hoje eu em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiam o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. Oh, Pai. Verso 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Pilatos, queridos, reconheceu Jesus Cristo justo. Fique o caso convosco, ou seja, entregou nas mãos dos judeus, dos sacerdotes. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Queridos, isso é uma incredulidade, uma mente cauterizada, querido, com aquilo que não presta. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado a Jesus, entregou para ser crucificado, queridos. Parte também muito importante. Tinha que passar para vocês. Agora aqui, queridos, para encerrar, é algo maravilhoso. Está aqui também no livro de João, um pouquinho mais para frente, vamos lá no capítulo 12. Nós sabemos que os gregos, queridos, a Grécia era o seio da sabedoria. Os gregos eram os sábios daquele momento, era como os Estados Unidos de hoje, eram poderosos na sabedoria. E quando eles chegaram a reconhecer em Jesus Cristo, queridos, santidade e autoridade, eles quiseram ver quem era Jesus. Que maravilha! Ou seja, o berço da sabedoria humana, querendo ver o berço da sabedoria celestial. Isso é maravilhoso. João capítulo 12, verso 23, para encerrarmos aqui, queridos. Olha só. Alguns gregos, o título da palavra, alguns gregos desejavam ver Jesus. Olha que maravilha, queridos. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, olha só, que era de Betsaida da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Chamou Filipe de Senhor. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André,
e Filipe o comunicaram a Jesus. Olha só como é que o Senhor Jesus Cristo ficou, queridos. Olha só, respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Porque o Senhor Jesus Cristo sabia, queridos, que até nos gregos havia ali crença na palavra dele. Isso é maravilhoso, queridos. Ou seja, o berço da sabedoria, porque os gregos eram os sábios daquele momento, eram os poderosos, ali haviam os mais ilustres, queridos, ali havia Platão, Aristóteles, Sócrates, ali havia muitos pensadores, homens letrados, homens sábios, era um cabedal de sabedoria aquilo ali, queridos. E disse aqui Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo tinha entendido naquele momento, querido, que tinha chegado o momento em que o Pai o ofereceria ali em sacrifício na cruz do Calvário. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu, Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. E então veio uma voz do céu. Olha só, queridos, que maravilha. Veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter havido um trovão. Outros diziam, foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus, não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, ou seja, Satanás, que dominava as mentes e corações, queridos. E eu, quando for levantado na terra, atrairei todos a mim mesmo, ou seja, está consumado a obra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, que maravilha. Espero que você possa ter entendimento. Queridos, maravilhoso ter trazido essa segunda parte, porque aqui eu creio que o Espírito Santo me trouxe isso aqui ao coração para que eu trouxesse esse complemento, para que ficasse. Eu sei que tem N milagres de Jesus, curas, maravilhas, de todas as formas, queridos. Mas aprove a Deus colocar essa parte no meu coração. Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.